Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! E se prepara que dia 29 de abril o Front está preparando uma Worship Night para a gente louvar e adorar muito. E ela será na IMC Patriarca, a partir das 19h30. E o nosso convidado especial será o Dani Freitas. Então já anota aí na agenda e não vamos perder. Bora adorar junto, hein? Todas as quintas-feiras, às 20 horas, acontece o nosso culto semanal. Então vença o cansaço e bora cultuar com a gente. E lembrando que os cultos de quinta-feiras são apenas presenciais. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, você também pode seguir. É @MonteCarmeloSP. Você também pode gravar um vídeo ou tirar uma foto e marcar a gente no nosso Instagram. Será o ano de queimar por Jesus, de viver coisas incríveis em Deus, de ser batizado no Espírito Santo e de viver o mais profundo relacionamento com Jesus. E esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo, restaurar, edificar e adorar. Eu trouxe uma palavra que está no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7 até o 10º. Se você puder ficar de pé, assim o faça, em respeito à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Quem está aí atrás está ouvindo bem? Está ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Ok. Diz assim as Escrituras do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 10º. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pai, a tua palavra. A porção que tu tens para nós aqui nesta manhã, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações, pois aquele que fala e os que ouvem, todos nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Espírito Santo, tem liberdade para operar o teu querer e o teu realizar. Você cravar essa palavra nos nossos corações. Que eu possa rasgar a janela dos céus e trazer o entendimento. Que faz, Senhor, da tua igreja um povo liberto. Que traga, Senhor, os valores que já fomos libertos através da cruz do Calvário. Não é mais necessário sermos escravos deste mundo. Por isso eu te louvo e te agradeço pela palavra. E eu faço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se. Quero dar apenas um pano de fundo para contextualizar essas escrituras. Aqui o povo de Deus estava no Egito. E como chegaram até o Egito? Como chegaram a ser governados por Faraó? A história vai nos trazer alguns capítulos anteriores, que José foi vendido pelos seus irmãos e parou lá
no Egito. Mas José tinha um sonho de Deus, José tinha uma direção de Deus. E o homem, uma mulher de Deus, quando tem a direção, quando tem uma promessa, aonde ele for, ele prospera. Qualquer lugar que ele for, ele prospera. Porque não é ele, é Deus nele. E essa é a diferença. Aonde ele estiver, a terra é boa, a terra ela é saudável. E ali José prosperou e Deus deu uma direção a ele, se tornou governante daquele lugar. Toda a terra naquela época, todas as circunvizinhanças, passando por uma seca, uma miséria total, teve que procurar alimento no Egito. E eles ficaram ali no Egito, que ali é o único lugar que tinha o sustento que eles precisavam, e foram descendo ao Egito, foram descendo, e pasmem vocês, passou o tempo da seca, passou o tempo da miséria, e eles se acostumaram e ficaram lá, ao invés de saírem. Eles ficaram, muitas vezes o costume, né, o conforto momentâneo, para nós termos aquele respiro e depois prosseguirmos, nos faz muitas vezes sermos paralisados pelo conforto, pela comodidade. E assim eles ficaram ali acomodados, e foram crescendo de uma forma, né, magnífica, porque os filhos foram casando e foram crescendo em números a tal ponto que Faraó ficou preocupado e começou a colocá-los como escravo, colocá-lo para fazer tijolos. Agora, como de povo do Senhor, se tornaram escravo, e filhos de Deus se tornaram escravo. O Egito, ele representa aqui o mundo que escraviza, o mundo que coloca um jugo sobre as costas do homem e da mulher, a tal ponto que você chega a um momento de fadiga, não saber mais como fazer para pagar as contas, como se livrar de um vício, como se livrar de um hábito. É o mundo. Ele vai colocando cargas sobre a sua vida, para que você não possa ser liberto, ser livre, não ter ali o coração aberto para Deus operar. E vive na tristeza, na amargura, na mágoa, e aquilo dia após dia, sem perspectiva, né, de uma nova vida, de um novo momento, uma nova história. E assim era o povo no Egito. A cada dia a carga, o trabalho aumentava, o jugo era maior a cada dia. E se não bastasse isso, no capítulo 1 do livro de Êxodo, no versículo de número 13, vai dizer assim, 13 e 14: os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolos, todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. Deus te chamou para comer o melhor dessa terra, meu irmão. Mas muitas vezes por causa do mundo, satisfazer a vontade do mundo, achar que o mundo pode te oferecer coisas maiores, mais magníficas do que Deus, se sujeita a essa situação, pois a visão qual que era? Eu estou aqui, estou sendo escravo, mas não está faltando nada. A geladeira está cheia. Eu tenho uma televisão com sei lá quantas polegadas. Não importa se estou sendo triste, não importa se eu tenho alguns momentos de alegria, não importa se alguém ou alguma pessoa da minha família está sendo escravo, não importa, não está faltando nada. Era essa mentalidade. É melhor ser escravo do que seguir um caminho de volta. É melhor ser escravo, ficar aqui perdurando. Só que a situação a cada dia ela vai se complicando, porque o mundo ele vai requerendo mais e mais e mais e mais da família. Quem ama a sua família, diga amém. Pasmem, no versículo de número 15 do mesmo capítulo de número 1, vai dizer assim: o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome, uma era Cipra e a outra Pua, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. O que a maioria das pessoas, a gente trabalha como morador de rua, muitas vezes com pessoas drogadas. O que é feito? Os rapazes, os jovens, estão sendo aí assediados por droga até cair na sarjeta sem nada. E as meninas, elas são poupadas para prostituição, ser usadas dia após dia. Essas meninas, esses meninos, esses rapazes, essas moças, eles têm uma família.
Eles têm mãe, eles têm pais, que precisam sair do Egito e dizer: só o Senhor é Deus. Que existe o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu vou fazer a diferença na minha casa. Eu vou abrir a mão dos meus confortos, dos meus egos, e vou brigar pela minha casa para que meus filhos, os meus netos, as minhas netas não sejam escravos da prostituição, da droga, da bebida, da mentira, da lascívia. Alguém tem que se levantar. E Deus está falando para você essa noite: é hora de libertação. O Egito não é o seu lugar. O Egito não é o seu lugar. Pode não estar faltando nada, mas você está escravo. Você pode estar com tudo cheio lá, mas você é escravo, porque só há uma libertação em Cristo Jesus. Se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele já levou uma palavra para nós sermos livres, querido. O Egito é escassez. O Egito é mentira. O Egito é pesado. Ao invés de ser filho, é escravo. Escravo não tem salário. Escravo não tem história. Escravo não tem família. Escravo está sob jugo. E Deus fala: olha, nós fazemos parte da família de Deus. Nós comeremos o melhor desta terra. João 14 diz: eu vou ao Pai e vou lhe preparar a morada. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Há um lugar de glória para cada um de nós. Mas se Ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho começa aqui. Essa vida de bênção não é apenas espiritual. Ela começa aqui no seio da família, através da palavra vivificada pelo Espírito Santo aos nossos corações. O Egito não é o teu lugar. E Deus, Ele ouviu o clamor do povo dele. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos aqui, cada um com a sua demanda, cada um com a sua dificuldade, cada um com as suas virtudes, é verdade. E quando nós levantamos um clamor dizendo: Senhor, socorre este, socorre aquele. Pai, ouve o clamor do teu filho. A tua palavra diz que há diferença entre o que serve e o que não serve. O justo e o injusto, há uma diferença. E a Bíblia diz que Deus nunca deixou um clamor ao ermo. E por que nós clamamos? E por que nós muitas vezes clamamos? Porque nós não conseguimos sair do Egito sozinho. Nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos da graça do Espírito Santo. O Espírito Santo tipifica aqui Moisés, ou Moisés tipifica o Espírito Santo, que ele vai fazer um caminho para nós passarmos. Porque nós somos chamados como povo adquirido por Deus, geração eleita pelo Senhor. Por que Deus ouviu o clamor? Porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós não somos propriedade do Egito, do mundo, do empregador, de uma situação, de uma palavra de morte, de um decreto de enfermidade. Nós somos filhos de Deus. A palavra vai nos falar no livro de Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 5 e 6, vai dizer assim: 19, 5 e 6. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, guardardes o meu concerto, então serei minha propriedade. Propriedade de quem? De Deus. Minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Povo santo, povo adquirido. Aqui, queridos irmãos, aqui é quando Deus opera a redenção que está proposta para a adoração. Fala para o teu irmão: escravo não adora. Escravo não tem como adorar, filho. É a redenção do escravo para filho e de filho para adoração. Quando você é liberto, você não é liberto para ficar rico, você não é liberto para comprar casa própria, tudo isso pode acontecer. Você não é liberto para ter um excelente emprego e ficar de nariz empinado, pode acontecer, mas Deus te liberta através da redenção e santificação para adorá-lo em espírito e em verdade. Há um propósito.
Não é o seu propósito, é o propósito de Deus. O homem não está no centro, é Cristo. É Deus o importante, o essencial, o insubstituível. É Ele, não somos nós. Nós estamos de passagem. Ele era, Ele é e sempre será o Senhor. Quer você queira ou quer você não queira, Ele está no controle da nossa história. Começa aqui o papel da redenção para o homem adorá-lo em espírito e em verdade. E a Bíblia vai nos falar, queridos e eternos irmãos em Cristo, em Gálatas 1:4. Dá para colocar, Cris? Gálatas 1:4. Vamos ler juntos? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Aleluia. A entrega, o propósito. Eu quero colocar aqui algumas verdades no seu coração. Às vezes a pessoa fala, olha, eu estava lá trabalhando como escravo e Deus tirou e atravessou o deserto, abriu o mar vermelho. A historinha que muitas vezes é contada na escola dominical, ali na infantil e tal. Mas não foi essa história que está na Bíblia. A história que está na Bíblia, o povo foi liberto para adorar a Deus. De escravo, adorador. Essa é a história. Deus não chamou escravo. Eu vou libertar vocês para me adorar em espírito e em verdade. Mas o Egito, Faraó, não queria que fosse adorar e sair dali. Ele tinha como propriedade os hebreus, e Deus falando lá no Monte Sinai, vocês são propriedade minha, não é deles. Irmão, você é propriedade de Deus. Você não é propriedade do dono de bar, você não é propriedade do traficante, você não é propriedade do empregador, você é propriedade de Deus. Ele comprou a sua vida com precioso sangue na cruz do Calvário. A cédula de condenação foi rasgada. O preço já foi pago. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Mas aí começa a negociação. Faraó não queria, o mundo não quer que se adore. Às vezes a pessoa está passando lá fora e vai dizer, coisa de doido. Por que esse povo não está em casa dormindo, preparando um macarrão, alguma coisa lá? O que estão fazendo lá, gritando igual uns doidos? Tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Faz assim, primeira vez. Amém. Pelo menos ninguém está assustado, né? Aleluia. Tudo de casa, glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. O mundo não quer que se adore. Eles podem ver os barzinhos batendo, gritando, cheio, lotado. Não tem importância, mas quando é o cristão, quando é a igreja, sabe, é louco, é doido, está enriquecendo o pastor. Nós estamos adorando aquele que tudo pode, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Ao único Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Faraó sabia. O Egito sabe que você não, se você fechar sua boca, os seus lábios, você prender as suas mãos, Deus não será adorado. E aí começa uma negociação. E Faraó faz aqui, ele faz 4 propostas, mas eu vou falar só de 3 propostas. A primeira proposta está lá em Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 25 a 27. Olha só, primeira proposta que Faraó faz a Moisés, diz assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Pode adorar. Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. E eis que sacrificados a abominação dos egípcios, os perante aos olhos não nos apedrejaram eles. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos o Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Primeira coisa que coloca aqui, você pode ir na igreja. É o que ele falou. Ele está dizendo assim, ó, faz aqui mesmo, está tudo bem. Deus está em todo lugar. Tranquilo aí, para que ir lá? Mas você vai na igreja? Então vai lá, mas não se envolve com nada. Não precisa se envolver. Fica tranquilo aí, na bênção. Outros falam assim, não, fico em casa mesmo, para que ir lá? O Faraó está falando assim, ó, faz aqui mesmo.
Faraó representa o mundo com o Egito. Para que ir lá? Para que se envolver? Você já trabalha, você estuda, faz faculdade, tem marido, aí está passando um momento difícil, tem discussão. Resolve a tua casa, depois você vai lá, meu irmão. Quem resolve as questões nossas, pessoais, espirituais, é o Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que vai nos fazer andar em caminhos que ainda não trilhamos. O controle é dele, não é nosso. Não é a nossa experiência ou capacidade humana. Não é o jeitinho, o abraço, o ósculo santo ou o sorriso que vai diminuir ou não a sua vida. Mas a primeira proposta diz assim, ó, faz aqui mesmo, faz desse jeito mesmo. Aí Moisés falou assim, não, Deus não vai aceitar isso. Deus não aceita adoração no meio do pecado. Desculpa. Você tem que abandonar o pecado, encontra a misericórdia e adora a Deus. Não dá para adorar a Deus em pecado achando que Deus vai passar a mão. Como um pai que, né? Passa a mão, tá bom filho, mas é só hoje. Não tem isso, irmão, só hoje. Não dá para misturar o santo do profano. Não dá para misturar essas coisas, irmãos. É muito sério. Deus é santo, é puro, imaculado, excelso, poderoso, justo, verdadeiro. Não dá para adorar a Deus no meio do pecado. Não dá para adorar a Deus no meio do bar. Não dá para adorar a Deus fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Ele não recebe. Ele não recebe. A segunda proposta que Faraó fez está em Êxodo 8, 28. Diz assim: então disse Faraó, deixar-vos ir para que sacrifique ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente indo, não vá de longe. Orai também por mim. Ó, santo do cara, meu. O cara é bom, rapaz. Não vai longe não, mas ora por mim. Aí que eu tô... Você já viu essa história? Ora por mim lá. Quem já ouviu isso aí, diga amém. Rapaz, Faraó com você. Falou com você, Faraó. Faraó falou com você. Não vai longe não e ora por mim. Ele está dizendo, fica aqui perto da gente, está tudo certo. E ainda dá uma de santo, ora pela gente aqui também. Não sai tão longe. Sabe quando a gente vai no monte? Não sai tão longe, para que ir no monte, para que ir no Vale da Benção? Para que jejuar? Não precisa disso aí não, gente. Coisa de doido. Será que Deus precisa... Deus é surdo para a gente ficar gritando? Não, mas clamor se faz com alto, com a alma, com o corpo e do espírito. A palavra é tão clara que eu fico impressionado. Lá no versículo 8, lá no final, não vai tão longe. Não vai tão longe. Não vai tão longe. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos ir mais longe da onde nós estamos. A terceira proposta está lá no livro de Êxodo capítulo 10, versículo 7, diz assim: os servos de Faraó disseram, até quando este nos darás por laço? Deixar ir os homens, para que sirvam ao Senhor teu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e ele disse, ide servir ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? Moisés disse, havemos de ir com nossos meninos, com os nossos velhos, olha aí, nós aí, olha o povo da melhor idade aqui, estamos juntos. né? Com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixar ir a vós e os vossos filhos. Olhai, há mal diante de vossa face. Não será assim, andai agora vós, varão, e servi ao Senhor. Pois isso, o que pedisse, os lançaram da face. Vocês podem ir, deixa seus filhos aí. Família, bem maior que Deus deu para nós. Família é o bem maior, é o sonho de Deus. A Bíblia vai falar no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem um projeto com família. Deus, quando começou o projeto, começou com o homem, com a mulher. Depois veio a desobediência, veio o dilúvio. Ele começa com a família de Noé. Noé peca, depois ele começa com a família de Abraão. Família. Mas deixa os filhos. Cada um que escolha a sua... Não, meu irmão, cada um que escolha não. Está na sua casa, tem cobertura, tem responsabilidade. Tem que ter direção. Não importa a idade. Quer ter vida própria? Casa. Seja abençoado.
Quando estiver dentro de casa, tem direção, tem cobertura, tem responsabilidade. Nós vamos responder diante de Deus sobre a vida dos nossos filhos, porque o mundo está falando, deixa os seus filhos, vai vocês. Tem gente que casa e quer levar a vida de solteiro. Quem é sogra aí, diga amém. Irmãozinho, querido e amado, não estou falando de uma vez ou outra você passear, mas largar toda vez os filhos na casa dos outros e você ficar com vida de solteiro? Quem cria os filhos? Não é os pais? Não é a igreja, não é a escola, é os pais. Os pais que colocam valores. Não são o sogro, a sogra, o pai, não é isso. Quem tem filho que coloque seus valores, que os corrija, que os direcione. A escola pode ter os seus defeitos, a escola coloca a educação no sentido, né, literário da palavra, mas a educação no sentido formal da família são os pais. Os filhos podem estar onde for, eles não podem ser contaminados, mas eles têm que contagiar, porque os valores de família estão ali inseridos na alma deles. É o que está faltando. Essa geração não, os meus filhos não, teus filhos não, essa geração não. Os nossos jovens, eles terão a marca do Cordeiro, eles serão referência, eles vão contagiar e não vão ser contaminados. Os nossos jovens não. O egípcio pode estar lá fora, o mundo, mas os nossos jovens são a diferença. Eu não aceito uma palavra pejorativa contra os nossos jovens, contra as nossas crianças. Eles estão selados pelo Espírito Santo. Selado. Nós teremos aqui em maio o encontro com os jovens. Nós estamos profetizando, irmão. Se tiver 2, 3 jovens batizados no Espírito Santo aqui, mais 2, 3 jovens da igreja Guarulhos batizados, nós aqui incendiamos essa igreja. Alcançaremos vidas dos jovens que estão aí muitas vezes praticando coisas que não devem ser praticadas. O que falta? A presença do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a conversão com o Espírito Santo. Não é o convencimento do homem nem da retórica, mas é o selo do Espírito Santo fazendo toda a diferença na vida do ser. Você veja a proposta de Faraó: deixa os filhos, deixa os velhos. Coitado, eu ia ficar morto. Você foi liberto para ser um adorador. João 4, 23, 24. João 4, 23, 24 diz que Deus, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você foi chamado, foi liberto para ser um adorador a Deus. Deus te pinçou, te arrancou, abriu o mar vermelho, te conduziu no meio do deserto. Não é só para você entrar na nova Canaã e ser feliz. É para você aprender e fazer da sua vida um altar de adoração a Deus. E como fazer esse altar de adoração a Deus? Gênesis 22, versículo de número 4. Diz assim, como fazer? Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Bora. E disse a Abraão, seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. O que Abraão foi fazer lá? Quem está acordado, diga amém. O que Abraão foi fazer lá? Foi entregar aquilo que ele mais amava. Adoração a Deus é sem reservas. O que vem em primeiro lugar na sua vida? Não estou falando de dinheiro nem de dízimo. O que é que vem em primeiro lugar na sua vida? É isso que você vai entregar aqui hoje. Aquilo que está mexendo com o teu coração, você vai entregar nessa casa hoje. Isso é adoração. Aquilo que está no coração mexendo, remoendo. Deus falou assim, aquilo que você mais ama, você vai entregar aqui hoje. Porque você foi liberto para ser um adorador a Deus. Você foi liberto para fazer o melhor para Deus. São coisas, porque Deus é Espírito. E Ele quer o seu coração aqui hoje.
para encerrar, eu quero ler Isaías 6, 3 ao 5. Diz assim: clamavam uns para os outros, dizendo: toda a terra, segura. As pessoas dizem assim: olha, esse mundo não tem mais jeito. É ou não é? E a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Quem que está certo? Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será. Mas se seus olhos forem tenebrosos, todo o seu corpo também será. Estão dizendo: esse mundo não tem mais jeito. E Deus está dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Próximo. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu da Shekinah de Deus. Próximo. Então disse eu, profeta Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Próximo. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Próximo. Depois disso ouvi a voz do Senhor e dizia: a quem enviarei e a quem de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou um adorador. Eu não tenho minha vida por preciosa. Eu não venho na casa do Senhor como pedinte para pedir carro, casa. Eu venho para te adorar em espírito e em verdade. A igreja de pé.